O nosso convidado para esta edição do MPSP+, é o Dr. Arthur, secretário do Grupo de Trabalho integrado por comitês que elabora enunciados para o enfrentamento da pandemia por parte do Ministério Público. Doutor, na sua avaliação, o Grupo de Trabalho vem tendo êxito? O Ministério Público de São Paulo, ele já passou na sua história por muitas coisas, mas nunca na sua história tinha passado por uma pandemia. Então nós não tínhamos até então uma ideia de como o Ministério Público deveria se portar numa pandemia. Para a sorte do Ministério Público e para todos nós, o Dr. Mário Sarrubo e o Dr. Arnaldo Rossepian toparam uma forma nova de organizar o Ministério Público numa situação absolutamente inusitada. Nós criamos, no grupo geral, um comitê de médicos renomados e de reconhecida capacidade para nos dar subsídio, porque nós não somos médicos, não entendemos nada disso daí. Então, esses médicos, Dr. Drauzio, Dr. Calil, enfim, Dr. Gonzalez e Dr. Giovanni Serra, que são vários médicos, todos de grande capacidade, eles nos ajudam discutindo temas conosco. Então, as duas primeiras reuniões nossas, com vários colegas de todos os grupos, foi ouvir esses médicos. E fizemos isso num dia só, pela manhã e pela tarde. Ficamos debatendo com eles durante 7 horas praticamente seguidas. Mais de 150 colegas, às vezes com um pico de 200, 220. Tentando entender o que é a pandemia, o que é esse vírus, o que ele causa e a melhor forma de combater. Foi muito bem. A partir desse momento, aconteceu uma coisa realmente impressionante. Cada comitê começou a trazer professores, cientistas, cientistas sociais, historiadores, para que cada grupo desses se assenhoreasse de saberes específicos para aprofundar o debate. Então, a inclusão trouxe vários professores que trabalhavam nessa área, assim foi feita educação, meio ambiente e todos os locais. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo, em primeiro lugar, um aprofundamento impressionante da questão técnica sobre a questão do vírus. E, em segundo lugar, está gerando no Ministério Público uma novidade, que é uma novidade, mas que não deveria ser, já deveria estar acontecendo há muitos anos, que é um debate intersetorial. Então, você faz um enunciado discutindo com todos esses colegas para que saia desse debate intersetorial um enunciado que englobe tudo. Então, nós estamos indo num ritmo extremamente bom e impressionante. São 14 comitês produzindo conteúdo. Aquele conceito abstrato da atuação transversal parece ter se materializado no grupo de trabalho. Está correta essa leitura? Totalmente correta. Totalmente correta. Logo se percebeu que não adiantava cada qual ficar na sua caixinha, porque as caixinhas se misturam. Eu vou te dar um exemplo de um enunciado que para mim é muito caro, e para o Ministério Público é muito caro, e que foi um enunciado praticamente aprovado pela quase unanimidade, foi a maioria absoluta, que é a questão das manifestações de rua. Veja, a questão da manifestação de rua é uma questão grave e difícil, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão do direito constitucional de reunião. Então, a partir desse enunciado, o Ministério Público, o Procurador-Geral, tomou uma série de providências junto à Polícia Militar, junto aos movimentos sociais, para que se fizesse um acordo de uso da Paulista, da Avenida Paulista. Então, perceba bem, os enunciados, eles têm concretude na vida cotidiana do Ministério Público e na vida cotidiana da cidade. Em reunião recente, o senhor afirmou que o grupo de trabalho dialoga internamente, dialoga com a sociedade e dialoga com a história. Qual o sentido dessa sua afirmação? Nós realmente dialogamos com 3 grandes atores. Em primeiro lugar, mas não por ordem de importância, mas em primeiro lugar, nós dialogamos internamente. Então, a partir da pandemia, o Ministério Público, através dos enunciados, ele indica para a classe qual é o caminho que o Ministério Público acha que é o correto
dentro das várias questões colocadas. Então, é um sinal para a classe, olha, você tem liberdade de atuação, entretanto, o Ministério Público pensa exatamente isso sobre determinado tema. Em segundo lugar, eu acho que o diálogo também é importante com a sociedade. A sociedade precisa saber o que o Ministério Público pensa sobre todos os temas. O Ministério Público precisa ter cara diante da sociedade. O que ele pensa, certo ou errado, bom ou não, mas ele tem que ter posição. Então, esses enunciados estão dando para a sociedade um direcionamento. Isso é, o Ministério Público pensa isso. Eventualmente, um promotor ou outro pode não pensar igual, não tem problema. Mas o Ministério Público tem pensamento. Em terceiro lugar, me parece que é fundamental não perder o sentido da história. Veja, se for falar da gripe espanhola de 102 anos atrás, eu vou lembrar de pessoas da minha família contando sobre ela. Gente que morreu, gente que ficou doente, como é que os cadáveres eram retirados da casa, porque isso foi muito forte. E isso vem oralmente por 102 anos as pessoas falando da pandemia da gripe espanhola. Vai acontecer a mesmíssima coisa com essa pandemia do coronavírus. As pessoas vão falar, e vão estudar, e vão pensar sobre ela durante décadas. Décadas. Então, nós não podemos perder esse sentido da história. O Ministério Público está cumprindo a legislação de forma rigorosa. Eu não tenho a menor dúvida que o que vai ficar para a história é esse trabalho de cada promotor na sua promotoria, discutindo com o prefeito que não cumpre a lei, discutindo com aquele vereador que é negacionista, fazendo com que as pessoas cumpram a lei, mesmo aquelas que são negacionistas. Por quê? Porque na história o que vai ficar é a boa luta do Ministério Público. Quem faz a pergunta agora é o Dr. Mário Malaquias. Vamos ouvi-lo. Tudo bem, Arthur? Muito bom falar com você. A minha pergunta é: como conciliar uma visão institucional com o princípio da independência funcional? O que é independência funcional? A independência funcional é uma das prerrogativas institucionais do Ministério Público. A Constituição garante autonomia a promotores e procuradores em sua atuação. Eu primeiro queria agradecer a pergunta do Malaquias, atual coordenador do CAU Cível, que vai certamente desempenhar um papel muitíssimo importante no novo CAU Cível que se delineia na gestão do Dr. Mário Sarru. Essa é uma pergunta muito importante e talvez chave para todo o Ministério Público. Vamos entender o seguinte: há uma visão um pouco equivocada sobre esse tema da independência funcional. Alguns colegas imaginam que independência funcional signifique fazer aquilo que lhe der na telha. E aí cada um faz o que quiser. Não, independência funcional nos termos da Constituição não é isso. O cidadão tem independência funcional se ele agir rigorosamente dentro dos marcos da Constituição e dentro dos marcos da lei. A independência funcional tem essa bitola. Fora disso, é ação ilegal. Fora disso, nós estamos agindo de forma absolutamente contrária às determinações constitucionais. Então, é a primeira questão. Segunda questão. A independência funcional, já respeitando a Constituição e respeitando as leis, ela tem que ser percebida dentro de um ambiente democrático. Veja bem, se você discute um enunciado, se você, o mais amplamente possível, debate esse enunciado, aprova o enunciado, esse enunciado passa pelos órgãos superiores, passa pelo Procurador-Geral da Justiça, que o publica como uma posição do Ministério Público. Essa é a posição do Ministério Público. O colega pode ser contra essa posição? Claro que pode. Mas ele deverá fundamentar a razão pela qual ele é contra. Ele não pode ser contra simplesmente porque é contra. O promotor tem ampla liberdade de atuação desde que esteja firmado na Constituição e nas leis. E nos enunciados, nas posições do Ministério Público. Ele pode negar o enunciado? Pode, desde que ele tenha uma posição fundamentada, democrática
e fundada na Constituição e nas leis. Fora isso, ele age de forma ilegal. A mim me parece que a pandemia trouxe à tona mazelas sociais que sempre estiveram aí, mas recebiam pouca atenção do poder público e da mídia. Falta água em comunidades para higiene básica. O senhor acredita numa transformação no curto prazo? A curto prazo, não. A curto prazo eu não acredito, porque são políticas públicas de desmonte do tecido social e da proteção social de vários anos. Quem é que está morrendo no Brasil hoje? Está morrendo o preto e o pobre, que são mais ou menos a mesma coisa. Na cidade de São Paulo, 2/3 dos mortos são pretos. Não são pardos, são pretos. Por quê? Porque são os mais pobres. São os que têm menos condição de tratamento. Então, o SUS revelou a face mais terrível, dramática, cruel, feia do Brasil, que sempre existiu, mas ela ficava meio escamoteada, meio naturalizada. Agora essa face apareceu. Ela apareceu com muita força. Então, eu penso o seguinte, a curto prazo eu não acredito em mudança, mas eu acredito que a médio prazo, a sociedade brasileira, pelo menos grande parte dela, porque tem uma parte, esqueça, ela não está nem aí para esse tipo de problema, para o pobre, mas a grande parte da sociedade brasileira, ela vai se dar conta que sem um Estado que funcione adequadamente, que tenha uma saúde decente para todo mundo, uma educação pública decente para as pessoas todas, você não cria um país. Você cria uma coisa como é o país hoje, quer dizer, são vários Brasis dentro do Brasil. O Brasil do rico, o Brasil do pobre, o Brasil da classe média. Isso não funciona. Isso não funciona porque você cria no Brasil classes sociais muito distintas e muito longínquas uma da outra. Então, eu acredito que a pandemia, nós podemos tirar algumas lições de médio prazo, que é o seguinte, nós precisamos de um Estado que coloque o SUS no seu devido lugar, a questão da educação no seu devido lugar, como você falou, a questão da água, grande parte da população brasileira não tem acesso à água potável, não tem acesso à água potável, não tem acesso a esgoto. Isso tudo se revelou com uma dramaticidade muito grande nesse momento. Então, eu sou otimista com o futuro do Brasil e o futuro do nosso Ministério Público depois da pandemia. Doutor, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.